no Brasil, as nossas linhas de defesa, sobretudo o papel do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação nesse quadro. E aí depois eu me debruço, então, sobre o CEITEC, que é a nossa fábrica de semicondutores, instalada lá no Rio Grande do Sul. Eu vou iniciar, então, a apresentação e depois, no debate, a gente responderia sobre as questões que vocês julgarem oportunas. Eu começaria dizendo que a crise de 2008, quer dizer, essa crise que nós estamos vivendo agora, é um segundo momento de uma mesma crise de 2008. Naquela ocasião, nós conseguimos impedir uma crise bancária e a depressão econômica. Mas não foi possível restabelecer o crescimento sustentável das economias maduras. A resposta à crise gerou um aumento acelerado do endividamento público das principais economias da OCDE, e hoje nós temos severas restrições à política fiscal e muito pouco espaço na política monetária desses países. Então, se a gente olha os dados, de 2000 a 2007, os Estados Unidos cresciam 2,6%, a Europa 2,2%, a União Europeia, na zona do euro, e os emergentes 6,6%. Vocês vejam que nos últimos 3 anos pós-crise, menos 0,3% nos Estados Unidos, menos 0,7% na Europa e 5,4%, um patamar menor, mas quem sustentou o crescimento econômico foram os emergentes. Quando a gente olha o papel dos BRICS, os BRICS representam hoje 25% do PIB mundial. A China é a segunda economia do mundo, a Índia é a quarta, o Brasil é a sétima e a Rússia é a sexta. Nós devemos passar o Reino Unido este ano, estamos caminhando aí para nos consolidarmos em sexta economia do mundo. Quando a gente olha o endividamento das principais economias, vocês vejam o Japão, foi a 233% do PIB a dívida pública. Depois do tsunami, toda a recuperação da infraestrutura, eles estão com várias usinas atômicas totalmente paralisadas e comprometidas com oferta de energia, em cima de entre duas placas tectônicas, portanto, sujeitos a vários novos tsunamis e terremotos. A Grécia, com 165% do PIB, vai ter uma queda do PIB esse ano de menos 5%, é a projeção do crescimento para a Grécia. A Itália, 121% do PIB, vocês veem que a Itália se endividou pouco nesse período, mas já é um patamar de alto risco, quer dizer, caiu o governo, o novo governo tomando medidas extremamente severas. A Irlanda explodiu a dívida pública. Portugal, mais de 106%. Portugal, além de estar privatizando todas as empresas estatais importantes, EDP, Galp, Aeroporto, a TAP, que tem 9 voos diários para São Paulo, aumentou em meia hora diária a jornada de trabalho, acabaram com o 13º salário esse ano, acabaram com o seguro-desemprego, vocês imaginem, e estão com uma projeção de queda de menos 3% do PIB para este ano. Os Estados Unidos, a dívida pública cresceu violentamente nesses 3 anos, 100% do PIB, aqui toda a crise de refinanciamento da dívida no Congresso, e é um problema porque é o país de moeda padrão internacional. A França e a Alemanha, que são as duas economias mais sólidas da região, já num patamar muito alto de dívida pública, e a contaminação dessas dívidas todas da Europa nos bancos franceses e alemães. Portanto, já tem o rebaixamento de vários bancos e o risco de rebaixar também o risco do país da Alemanha e da França. E a Inglaterra, que está fora da zona do euro, quer dizer, a Espanha, a dívida pública dobrou praticamente nesses 3 anos. Ela não é tão alta, mas a dívida privada é muito alta na Espanha. A dívida do setor privado, portanto, o sistema financeiro espanhol está muito exposto na crise. E a Inglaterra praticamente dobrou a dívida nesse período e também está exposta a essa situação pelo seu sistema financeiro. Portanto, nós não tínhamos em 2008 problema de dívida soberana. Hoje nós temos problema de dívida soberana e dívida financeira bancária. Portanto, é uma crise que tem proporções mais profundas e ela reduz muito a capacidade de resposta dessas economias do ponto de vista de fazer uma política fiscal anticíclica. Eles vão ter que fazer ajuste fiscal, vão ter que dar um choque de confiança no mercado, porque a deterioração das condições de financiamento é muito forte. O Brasil conseguiu reduzir a dívida pública de 58% para 56% do PIB. Nesse período, nós desendividamos um pouco, e a dívida líquida de 45% para 38%. Portanto, nós reduzimos a dívida e abrimos espaço para fazer uma política fiscal anticíclica na crise. Bom, isso aqui é o que a Bolsa de Valores perdeu entre maio
a setembro de 2011, 10 trilhões de dólares, hoje é muito mais do que isso, o que dificulta o financiamento das empresas via mercado de capitais. Bom, essas aqui são as reservas do Brasil. De 2008 para cá, nós aumentamos em 140 bilhões de dólares, portanto, melhoramos a nossa defesa do ponto de vista do balanço de pagamento. Já há problema. Nesse final de ano, muitas empresas estão acelerando a remessa de lucro para suas matrizes. Na realidade, nós vamos viver um período da história econômica que a vaca vai mamar no bezerro, né? São as subsidiárias, por exemplo, do Brasil, que sustentam hoje as suas matrizes pela posição. Você pegar a Fiat, por exemplo, a Fiat Brasil é muito mais importante que a Fiat Itália. Você pegar bancos como o Santander Brasil tem um papel absolutamente extraordinário na sustentação do banco a nível global, particularmente na Espanha, e assim por diante. Então, nós vamos ter muita pressão sobre o câmbio, e o Brasil está muito bem posicionado sob esse ponto de vista. Essa aqui é a taxa de câmbio, quer dizer, nós tivemos uma forte apreciação pós-crise do real. O real chegou a 1,53, isso aqui pressionou muito as importações, estimulou exportações, prejudicou a competitividade das exportações brasileiras. Felizmente, nós tivemos aí já uma desvalorização, o câmbio é 1,53, é uma desvalorização de 20%, o que aumenta a competitividade da indústria, melhora a eficiência e diminui também a pressão dos importados. Esse aqui é um elemento fundamental. Na minha visão, nós vamos ter uma crise de crédito, a exemplo do que aconteceu depois do Lehman Brothers, em algum momento desse processo. Os bancos não terão condições de se financiar a mercado, eu digo os bancos lá, não aqui no Brasil. Nosso sistema financeiro está totalmente preservado e solvente. E uma coisa muito importante, vai faltar financiamento, já está faltando em muitas praças do mundo. O Brasil, além das reservas cambiais, nós temos um colchão em reais, nós aumentamos de 246 bilhões de reais para 432 bilhões de reais o depósito compulsório. Esse é um colchão irreal que o Banco Central tem para prover liquidez ao sistema, portanto, nosso sistema financeiro está rentável, preservado, sólido e com condições de ter o papel do Banco Central de banco dos bancos. Esse aqui é o crescimento do emprego. Vocês vejam aqui que nós estamos aí com mais de 1.900.000 empregos. Vamos chegar aí aos 2 milhões de empregos até o final do ano. Tem um ritmo bastante importante, porque o PIB per capita cresceu fortemente e o mercado interno é o grande patrimônio que o Brasil tem para enfrentar essa crise. Eu, particularmente, acho que nós vamos ter que ter medidas de defesa comercial muito mais ágeis e muito firmes, porque a Europa do jeito que está, Estados Unidos com dificuldade de uma recuperação mais sólida, o Japão no cenário que está. Nós estamos falando aí de quase mais da metade do PIB mundial. E na outra ponta, nós temos uma China que 40% do PIB é exportação. Como é que a China vai prover a sua indústria nesse quadro internacional de recessão e de crise? Evidente que eles vão ter que estimular a demanda interna, já estão fazendo isso, mas vão colocar produtos em todos os mercados e nós temos que saber preservar o emprego no Brasil, preservar a produção e vamos ter que ter uma estratégia de defesa comercial nessa crise. Bom, esse aqui é um dado extremamente positivo. Apesar do cenário internacional, vocês vejam que o investimento direto no Brasil, de janeiro a outubro, passou de 29 bilhões de dólares no ano passado para 56 bilhões de dólares. Então, nós somos o segundo país que mais atrai investimento direto no mundo hoje. Por essa condição macroeconômica, democracia, estabilidade social, política, quer dizer, o Brasil é um grande polo de atração de investimentos. No entanto, nós tivemos uma forte desaceleração da economia, e isso se deve à crise, né, porque a demanda externa desabou, as condições de financiamento que estão mais restritivas, e do meu ponto de vista, ao câmbio. Quer dizer, o câmbio no primeiro semestre prejudicou muito a competitividade das nossas exportações, e você teve um fluxo de importações muito forte para o país. Nós não tínhamos controle sobre isso, porque de um lado você tem os Estados Unidos valorizando o dólar, e do outro a China com reservas desvalorizando o iene, e são as duas principais moedas para o comércio externo brasileiro, e esse contexto, e o real se apreciando. O governo tomou uma medida que foi o IOF, e a própria crise ajudou a alinhar a nossa política de câmbio. O outro elemento foram as medidas macroprudenciais do Banco Central. O Banco Central enxergou esse cenário antes do mercado.
E quando ele começou a baixar a taxa Selic, houve uma pressão brutal sobre o Banco Central, dizendo que era uma temeridade, que havia risco de inflação, etc. E era evidente que o Banco Central estava na direção correta. A redução de 1,5% na taxa Selic representa um ganho de 17 bilhões de reais a menos de juros esse ano, ao longo de um ano. Portanto, vai aliviar a política fiscal e dar mais espaço para o governo fazer política anticíclica em termos de investimento, gasto público e desoneração da indústria. Quer dizer, traz um alívio fiscal muito importante. Ou seja, o Brasil tem espaço na política monetária, que a maioria desses países já não tem mais, a taxa de juros está no chão, está negativa, não tem mais o que fazer na política monetária. Nós temos espaço na política monetária e nós temos muito espaço na política fiscal, porque nós reduzimos a dívida pública mesmo na crise. E temos reservas em reais e reservas em dólares que nos dão um sistema financeiro bastante preservado. Portanto, acho que é um cenário muito difícil internacional. O Brasil está muito bem posicionado, com sólidas linhas de defesa, e nós precisamos estar muito atentos a esse quadro. Acho que o Congresso precisa acompanhar essa conjuntura, o governo, o setor produtivo, nós precisamos estar muito sintonizados em buscar respostas a esse desafio que nós teremos nos próximos meses. Bom, onde entra o Ministério de Ciência e Tecnologia? Primeiro, nós conseguimos colocar Ciência, Tecnologia e Inovação como eixo estruturante do desenvolvimento no plano plurianual. Pela primeira vez, está entre grandes macro-objetivos estratégicos do Brasil, Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo, nós definimos o papel do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação como o ministério que impulsiona a nova economia brasileira. É interessante que quando Obama fez o discurso do Estado da Nação e anunciou cortes severos no orçamento, ele preservou 3 setores: energia limpa, tecnologia da informação e complexo industrial da saúde. Os 3 setores prioritários em termos de inovação. E ele usou uma imagem que eu gosto muito. Ele disse o seguinte: ciência, tecnologia e inovação e educação, ele falou educação e inovação, é como se nós estivéssemos num avião, nosso avião está muito pesado, nós vamos ter que jogar a carga fora para continuar o nosso cruzeiro, mas se eu jogar os motores, o avião fica muito leve, mas vai voar pouco tempo, porque não chega. Se nós quisermos ir longe, nós temos que manter a educação, ciência, tecnologia e inovação, isso falando dos Estados Unidos, né? Eu considero a mesma coisa. Nós temos que ter uma resposta à crise imediata, mas se a gente olhar a história econômica do Brasil, o Brasil cresceu em muitas crises. Foram momentos de salto de qualidade, como foi a crise de 29. A resposta que nós demos à crise de 29, o Brasil, que era uma economia agrícola, exportadora, em 34 era um país predominantemente industrial, né? O salto na industrialização se deu nos momentos de crise por substituição de importações. Então nós estamos vivendo uma crise que nós nunca tivemos tão bem posicionado para dar um salto de qualidade. Agora, onde que nós temos que focar, além das respostas macroeconômicas de curto prazo? Nós precisamos olhar a competitividade sistêmica da economia brasileira. Para além do câmbio, dos juros, infraestrutura que falta no país, tem todo o problema de logística, nós precisamos olhar a inovação, porque isso vai ser absolutamente decisivo para a competitividade da economia brasileira no futuro. E nessa crise nós podemos dar um salto de qualidade se nós não perdermos a bússola. O nosso Ministério está olhando para isso, está olhando para os setores portadores de futuro. Eu vou destacar alguns. Primeiro, eu chamaria o destaque à economia do conhecimento e da informação, a economia verde sustentável e fortalecer o mercado de consumo de massas, a distribuição de renda, que vai fazer toda a diferença nessa crise, porque não tem como crescer para fora, nós só podemos crescer para dentro. Então, quando você dá um aumento do salário mínimo em janeiro e você injeta 64 bilhões de reais na economia, você cria demanda interna, você cria espaço para a indústria reagir e crescer. Agora, nós precisamos focar na economia do futuro, que é uma economia do conhecimento da informação e é uma economia verde e sustentável. Estão aí os acordos de Dubai, está aí a conferência Rio+20, está aí a agenda que nós temos pela frente. Quando a gente olha P&D no Brasil, eu tenho usado muito essa informação, aqui são os países da OCDE. Vermelho são as empresas, azul é o governo, é o Estado. Vocês vejam que o Brasil está muito próximo entre os BRICS em relação ao gasto do Estado e muito próximo ao que os outros Estados fazem em termos de investimento em P&D. O que está muito abaixo no Brasil é o setor privado. Comparado, por exemplo, com o Japão, 2,7% do PIB de investimento, aqui é 0,57%, incluindo a Petrobras. Então, nós precisamos criar uma cultura de inovação no setor privado. Esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Precisamos fomentar a inovação
e o movimento empresarial pela inovação está ajudando muito nessas parcerias. Acho que o Congresso podia se debruçar sobre o projeto de um novo marco legal para o setor de pesquisa, de ciência e tecnologia, as entidades, a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, apresentaram uma proposta ao Congresso Nacional. Esse é um tema muito importante para a gente poder aprimorar. Bom, quais são os setores que nós estamos dando mais importância estratégica? Eu vou citar alguns. Primeiro, o setor de TI, de TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado de venda de computadores no mundo. É o sétimo em TICs, é o quinto mercado em celulares. A participação da América Latina na economia global é muito baixa, é 8%, mas é onde mais cresce no mundo o setor de TICs, 8,8% ao ano. Então, nós somos, e é puxado pelo Brasil. Nós somos já um mercado de 165 bilhões de dólares, com déficit no ano passado de quase 19 bilhões de dólares de importação. Então, nós precisamos substituir a importação, nós precisamos desenvolver a cadeia de TI no Brasil. E o que é que nós temos hoje? Nós temos um mercado para negociar. Nós somos o terceiro mercado do mundo, não tem por que comprar pronto. Nós temos que exigir conteúdo local para produzir aqui, exigir transferência de centros de P&D para produzir aqui. E esse é o foco prioritário do nosso Ministério. Então, o que é que nós temos em termos de incentivo fiscal? Lei de informática, lei do bem, o PADIS, que nós estamos atualizando, a lei de exportação de software, a nova medida provisória que desonera o setor de software, tributando na folha de pagamento no valor do faturamento, o PPB, que nós estamos exigindo para tablet, estamos expandindo para outros setores, o Plano Nacional de Banda Larga, temos financiamento do BNDES, da FINEP e o Funtel, e temos bolsas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, CNPq e CAPES. Então, nós temos vários instrumentos para fomentar esse setor. Como é que nós estamos trabalhando? Hardware e sistemas, o que é que nós estamos olhando aqui? Nós estamos tentando exigir das empresas mais conteúdo local, mais PPB. O tablet foi um sucesso. Eu tive que ouvir muita bobagem ao longo do ano, mas diziam que as empresas não iam produzir, que era um erro o Brasil exigir conteúdo local, que ia prejudicar o setor de tecnologia da informação. Bom, mano. Mas vocês vejam o seguinte, a Samsung está produzindo tablet no Brasil, a BlackBerry está produzindo tablet no Brasil, a Motorola está produzindo tablet no Brasil, a Positivo está produzindo, a Sempre Toshiba, a Bravox, a Apple já começou a produzir o smartphone, deve lançar agora dia 16 de dezembro, lá em Jundiaí, são 2 linhas de produção, e a Apple nunca produziu fora da China. É a primeira fábrica no Ocidente, a fábrica da Apple no Brasil. E vai produzir o iPad no Brasil. Quer dizer, quer ter incentivo fiscal, tem que ter conteúdo local, tem que ser produzido aqui, tem que ter 20% de insumo produzido aqui. Por que essa exigência? Porque qual é o grande desafio? É entrar em semicondutores e display. Esse é o grande desafio, porque aí que está a indústria, o setor pesado da indústria. Só tem 20 países no mundo que produzem semicondutores. Os países que produzem semicondutores, ou as empresas que produzem semicondutores, deram um salto quântico na indústria de TI, na indústria eletroeletrônica. Se você pegar a história da Samsung, era uma empresa que produzia ali 19, 20 bilhões de dólares. Quando eles entram em semicondutores, eles vão para 200 bilhões de dólares. E isso vale para todas as indústrias importantes do setor. Agora, é muito difícil produzir semicondutores. 1 tonelada de semicondutores vale hoje 350 mil dólares no mercado. Nós precisamos de 21 mil toneladas de minério de ferro para produzir 1 tonelada de semicondutores. Ou seja, o Brasil vai ser só exportador de minério de ferro? Ou nós vamos entrar na economia do conhecimento e vamos produzir semicondutores? Agora, a opção que nós temos, eu coloco, é mais ou menos parecida com a opção que o Brigadeiro Montenegro tinha depois da guerra. Você podia ir lá fora e comprar avião pronto e modernizar a nossa frota de avião, ou você podia ir lá fora e montar uma escola como o ITA. Formou quadros como o Emanuel aqui, com especialista aí. Aprendeu muito, sim, trabalhou muito tempo no ITA. Pode ser que esteja desaprendendo agora no PSDB na política, mas lá, lá ele sabia tudo. Era um grande técnico, um grande profissional, e foi um grande prefeito também. Então, se você olhar em relação a semicondutores, é a mesma opção. O Brigadeiro Montenegro foi lá, trouxe o reitor do ITA, do MIT, trouxe 7 professores
e montou uma escola de aeronáutica, falando, nós não vamos comprar avião pronto, nós vamos aprender a fazer avião. Nós temos a Embraer hoje e temos o INPE. As duas principais instituições, uma empresa de excelência, a terceira empresa aeronáutica do mundo, e o melhor instituto de pesquisa ranqueado internacionalmente, que é o INPE, vieram dessa visão genial do brigadeiro Montenegro de trazer o reitor, de lá trazer, contratar, pôr e montar uma escola de coisa. Agora, quando começou a Embraer, nós não começamos com o Legacy, nem com o EB-190, muito menos fazendo jato. Era o Xingu, era o Bandeirantes, era o Brasília, e todo mundo queria dizer, o Brasil vai quebrar a cara porque não vai chegar nunca num avião de ponta. Chegou. É a empresa mais competitiva em jatos regionais do planeta hoje. Toda a carteira de 2002 da Embraer está vendida, 2013 está vendida, 2014 está fechando. Está tudo vendido. Ela tem desafios para passar para uma nova geração de jatos, como a Boeing e a ADS também tem, a Airbus. A Boeing é uma empresa de 60 bilhões de dólares, e a ADS é uma empresa de 50 bilhões de dólares, a Embraer é uma empresa de 6 bilhões de dólares. Mas é a terceira empresa do mundo e tem condições de se expandir. O que nós estamos discutindo no CEITEC hoje é essa opção. Ou a gente continua comprando semicondutores prontos, chips prontos, ou nós vamos aprender a fazer e desenvolver tecnologia no Brasil. O que é produzir? Eu trouxe um para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Aquele ali é um é o desenho, eu tenho lá na minha sala, para todo dia eu ver como é que é difícil fazer. Aquilo ali é a design house da CEITEC que desenvolveu. É um quadro ampliado do que será um chipzinho desse tamaninho de medidas nanométricas. Aquilo ali é o chip do boi, para a rastreabilidade do boi. Então, o que o CEITEC está permitindo? Está permitindo a gente montar, a gente desenvolver essa capacidade de desenhar semicondutores e chips. Esses aí são todos os circuitos do primeiro chip do boi que nós fizemos. Vocês veem a complexidade que são todas essas interconexões, o nível de detalhe, de relacionamento. Isso aqui vai ficar um negocinho pequenininho, minúsculo, uma cabeça de alfinete, que vai ser colocado na orelha do boi, ou em algum... colocado, em geral, é na orelha, é um brinco, e ali você acompanha o boi para o resto da vida, sabe onde ele está, todas as especificidades, etc., que é uma exigência da União Europeia para a comercialização do gado. Nós somos o maior produtor e exportador de carne. Se nós quisermos ter acesso a esses mercados, nós vamos ter que fazer a rastreabilidade do boi. Então, isso aqui foi desenvolvido pelo CEITEC. É o primeiro, depois desenvolveram o mais moderno, já está pronto. Eu já falo a seguinte. Então, nós queremos entrar nesse mercado. Agora, por que tem que aprender a fazer? O que o CEITEC vai fazer, além de fazer esse design house? Vai fazer isso aqui, que é o wafers. Essa placa aqui. Daqui que você vai tirar todos os pontinhos que vão ser os semicondutores. Agora, para fazer isso aqui, é por gasificação. Então, são 17 gases altamente poluentes, inclusive cianureto. Se tiver um vazamento numa sala limpa, você tem 20 segundos para tirar os trabalhadores ou eles morrem. Então, é altamente complexo e difícil produzir semicondutor. Não é qualquer coisa. Essa placa e mais a design house nos dão uma indústria. Por que nós precisamos ter indústria? Porque você só aprimora a capacidade de desenhar se você souber como é que produz. Você não avança numa ponta sem a outra. Porque, não, o Brasil não precisa entrar em semicondutor, manda imprimir lá fora, para que vai entrar ali? Não, se você não imprime, você não consegue aprimorar o que você faz. Então, não é só o design, você precisa produzir os chips. E é isso que nós estamos tentando entrar, que ninguém vai nos dar pronto, esqueçam. Ou o Brasil, como foi no passado a Embraer. Né? Ninguém chegou aqui e nos ensinou a fazer avião. Nós formamos recursos humanos e aprendemos, nós temos parceria com muitas empresas, como o CEITEC tem e terá em parceria com muitas empresas na área de semicondutores. Mas nós precisamos desenvolver capacidade tecnológica própria. Então, eu falei ali, está aqui, falei até errado. 1 tonelada de circuito integrado custa $850 mil. 21.445 toneladas de minério de ferro ou 1.742 toneladas de soja. Então, é aqui que nós precisamos entrar. Nós não podemos ser só uma economia produtora de commodities. Nós temos que olhar para a sociedade do conhecimento, para a economia do futuro. Porque o que é aquilo ali? É inteligência aplicada. Não é uma economia material, é uma economia da inteligência, uma economia altamente sofisticada, que tem muito mais valor agregado do que toda a economia do conhecimento natural, que o Brasil é líder mundial. Essa aqui é a fábrica do CEITEC que está pronta. Tá? Ela está pronta, essa é uma imagem real da fábrica, está pronta. O que ela vai
qual é a curva de aprendizado? Essa aqui é a curva de aprendizado que nós vamos ter. Nós vamos começar de baixo e desenvolvendo, e nós vamos chegar lá na frente num processo de design, fabricação, gestão e comercialização. E essa fábrica é uma fábrica laboratório e é uma fábrica escola. Ela vai formar recursos humanos para ir a mercado. Quer dizer, os técnicos que nós vamos formar vão trabalhar em empresas, vão fazer design house, vão participar de encapsulamento de chips, vão participar seguramente de outra indústria de semicondutores que poderá vir para o Brasil, porque a escala nesse mercado é uma escala competitiva global. Bom, esse aqui é o processo que a fábrica é o plano estratégico da empresa. Quer dizer, o que nós queremos? Impulsionar o desenvolvimento. Isso aqui foram eles que desenvolveram, né? É uma coisa bastante complexa para acompanhar, mas, de qualquer forma, o presidente da fábrica hoje é o físico Silon, que construiu o síncrotron em Campinas. Nós construímos o primeiro síncrotron do Hemisfério Sul, com o professor Rogério Cerqueira Leite, lá em Campinas. E agora estamos desenvolvendo um ciclo de segunda geração, estamos agora com o projeto Sirius, de terceira geração, e um síncrotron, sem síncrotron você não faz nanotecnologia, você não faz biotecnologia, você não faz pesquisa de materiais. Então é muito importante desenvolver o síncrotron. O Silon foi quem construiu o síncrotron de Campinas. Portanto, é um físico de alto nível, porque nós não temos ninguém pronto para a área de semicondutores no Brasil. Nós temos alguns técnicos que trabalharam em empresas fora do Brasil, muita gente saindo da universidade, fez estágio, pesquisa, mas nós precisamos de alguém com uma experiência do porte do Silon. Aqui está, impulsionar o desenvolvimento da cadeia produtiva de microeletrônica, buscar a autossustentabilidade financeira, conquistar clientes, já falo disso, dominar o processo de fabricação, desenvolver e consolidar o processo de acordo com os padrões internacionais de qualidade e de segurança, desenvolver soluções com foco em wireless e display, desenvolver relacionamento com o mercado, incentivar as empresas brasileiras a serem usuárias de microeletrônica. Quer dizer, nós vamos criar uma sinergia com o mercado, dar suporte, fomentar o setor privado para desenvolver tecnologia e investimento nessa área. E depois tem toda a parte de institucionalização da empresa, de excelência, de desenvolver e reter pessoas, de organização, de informação, enfim, que nós queremos fazer. Então, é um processo bastante complexo. A fábrica, ela tem essas metas: negócios, design, produção, pesquisa, qualidade, manutenção e gestão. Depois, foco no mercado, foco na inovação, visão de futuro e gestão de qualidade. Vermelho é quando tem uma intensa correlação. Negócio, design, produção tem relação com o mercado e inovação. Pesquisa com inovação e visão de futuro. Qualidade, manutenção e gestão com gestão da qualidade. Aqui, pouca e aqui alguma. Então, essa é um pouco o desenho das inter-relações que nós pretendemos ter na fábrica. Essas cores são ideológicas, né? Hein? Não. Eu acho que o Silon nem partido não tem, foi ele que pôs isso daí. Mas eu acho que ele pensou no vermelho ali. Não, isso aqui é aliança PT-PSDB, é isso que você quis dizer, né? É política de Estado, você vê que estão os dois contemplados aqui. Isso aqui é aliança PT-PSDB, é política de Estado. Mas aqui é o seguinte, ó. Aqui são os chips que nós estamos desenvolvendo. Então, o primeiro é o Santana, que é um chip para logística. É por solução de radiofrequência para logística. Então, é um chip que já tem cliente, já encomendou, o design já foi feito. Para que serve? Para tudo que significa transporte de mercadoria, controle de transporte, logística, esse chip vai ter esse mercado. O Aurum é para hemocentro, ou seja, você precisa ter toda a fiscalização de onde saiu o sangue, para onde foi, onde está, quem recebeu. Nós já tivemos, por exemplo, transmissão de doenças graves por falta de gestão do sistema de hemocentro. E é um mercado altamente estratégico para o Brasil. Nós estamos tentando desenvolver uma fábrica de hemocentros, já está praticamente ponta, porque a gente importava e é um custo brutal. Então, esse também é um chips bem importante aí para os hemocentros. E o Sinave é para a frota automotiva. A hora que você tiver esse transponder, você vai ter um controle total da frota. Quer dizer, por exemplo, passou na estrada, você já identifica se é, por exemplo, um carro roubado, um carro que não pagou o IPVA, se é um carro que tem multa e não está regularizado. Você vai aumentar a fiscalização, o controle e a segurança da frota e vai trazer uma economia. E o custo é muito pequeno desses chips. Então, esses são 3 chips
que estão aí, um foi feito em novembro, o outro em agosto, o outro em abril. O chip do boi já foi testado, aprovado, já temos clientes que já encomendaram, já está em processo de produção. Nós estamos produzindo os primeiros lotes já com fábricas terceirizadas, enquanto o CEITEC não está pronto. Mas o design já foi testado, operacionalizado, foi feito teste em campo, etc. E tem uma grande pressa por causa do mercado de exportação de carne do Brasil. Nós estamos fazendo também pequenos lotes de amostra de engenharia distribuída, e aí tem uma coisa muito importante. Nós fizemos um acordo com a Casa da Moeda para a gente produzir, além do automóvel, passaporte, identidade, tudo com chips produzidos no CEITEC. Porque tem uma outra questão também, que é a criptografia, a segurança do sistema. Quando você faz, por exemplo, passaporte, mas você encomenda numa fábrica de terceiro, você não tem o controle da criptografia. Quando você faz e desenha aqui, você tem o total controle da criptografia. Então, em termos de segurança estratégica para o Brasil, em algumas áreas também é fundamental que a gente tenha essa tecnologia, para você ter o domínio e a segurança da informação. Por exemplo, um chip para urna eletrônica. Tanto mais segurança se nós desenvolvemos no futuro chips feitos no Brasil com 100% controlado pelo Brasil. Bom, esse aqui era um outro projeto que, por enquanto, nós estamos sem recurso, que é projeto para banda larga, para o Programa Nacional de Banda Larga. Então, está aí matérias, repercussões internacionais, não vou entrar em detalhe. Segundo complexo, agora, problema do CEITEC. Primeiro problema, nós contratamos, e foi importante o Ambaçaí convocar para a gente, nos convidar aqui para a gente discutir essa agenda. O consórcio que construiu a fábrica, vocês têm que levar em consideração, nós recebemos doação dos equipamentos da Motorola há muitos anos atrás, e começamos a construir essa fábrica. Não é o estado da arte em semicondutores que nós estamos produzindo, mas são equipamentos que têm mercado, fazem chips dedicados, onde há demanda no mercado e o Brasil tem necessidade. O consórcio que desenvolveu o CEITEC foi o consórcio Racional Delta, CRD. Quando eu cheguei no Ministério, tinham vários aditivos de mercado, aditivos de contrato. Eu disse o seguinte, quando que vence o próximo? Fevereiro. Eu falei, entrega, do jeito que tiver, entrega. Não tem mais aditivo. Era muito complexo construir, nós reconhecemos isso, nunca construí uma fábrica como essa. Eles entregaram, nós montamos uma comissão de recebimento da obra para fiscalizar se o que tinha sido feito estava no conforme. O que o consórcio alegava é que faltavam ainda alguns acabamentos. Nessa checagem final de recebimento da obra, tem 2 pontos que não ficaram resolvidos. Primeiro, a água ultra pura. A água que você usa é uma água que tem que ser absolutamente pura. É muito rigoroso o tratamento dessa água, e não há ainda, o nível de impureza ainda não é o nível de excelência que nós precisamos. O consórcio não resolveu essa questão. Segundo tema polêmico, eu não diria que não resolveu, mas é um tema polêmico. É o seguinte, como você trabalha com gases altamente tóxicos, ou tem gases, por exemplo, se entrar em contato com o oxigênio, com a atmosfera, se incendeiam, então gera risco de incêndio, risco de intoxicação, corrosão, enfim. Em alguns desses gases, dessas tubulações, que é uma fábrica só de tubulações, você tem um backup. Você tem uma segunda tubulação de proteção. O que o consórcio alega é que eles fizeram as especificações com o padrão internacional exigido. O que o Silom diz é que havia sido requisitado que, em alguns casos, houvesse um reforço, uma segunda tubulação para dar total segurança ao sistema, e eles não fizeram e faria parte do contrato. Então, o que a empresa diz, olha, eu não tenho por que fazer isso, porque o padrão internacional não me exige. E o Silom fala, bom, não exige, mas a responsabilidade é minha, eu pedi e vocês não entregaram. Então, nós não aceitamos a obra e vamos agora, ou uma medida judicial, ou eles vão ter que compensar aquilo que não foi resolvido, que é a água ultrapura, e de fato é uma tecnologia muito difícil, e essa questão que eles dizem que não tem a obrigação de fazer, mas o Silom acha que é fundamental para a segurança da fábrica que seja feito em algumas tubulações de risco que tenha uma segunda tubulação para dar segurança. Então, é esse a dificuldade. De qualquer forma, nós já estamos recebendo sem o aceite, vamos tocar a fábrica e fazer o que tem que fazer e pedir que o consórcio depois indenize aquilo que eles não concluíram, porque nós queremos dar início ao processo de produção. O outro problema da fábrica é servidor.
Eu, particularmente, sendo bem franco, acho que nós precisamos encontrar um outro modelo jurídico. Você imagina tocar uma fábrica dessa, de alta tecnologia, numa área extremamente competitiva, que precisa de agilidade, altamente sofisticada, pela 8666. O sujeito precisa comprar um parafuseta do não sei da quanta, tem que fazer uma licitação, um edital, etc. Eu acho que é uma coisa muito complicada. Ou nós fazemos uma parceria com alguma empresa, faz, por exemplo, o IPT em São Paulo, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, é uma sociedade anônima que quem é proprietário, a propriedade do IPT, que é uma instituição secular, é o governo do Estado de São Paulo. Ele tem lá algumas ações a mercado que são empresas do governo que compraram. Ou a gente transforma numa empresa pública de capital aberto, ou faz uma parceria com alguma empresa para poder flexibilizar, ou enquadra o CEITEC nas mesmas regras da Petrobras. Mas nós precisamos ter alguma margem de agilidade administrativa. Não dá para você exigir para uma fábrica com essas características, com essa complexidade, uma coisa que nós nunca fizemos no Brasil. Como é que nós vamos tocar isso para frente se nós não tivermos um modelo de gestão um pouco mais flexível? Então, esse é um tema que nós estamos discutindo. Acho muito importante que o Congresso faça. De qualquer forma, o Ministério do Planejamento autorizou lá a contratação, os cargos são necessários para a gente começar a rodar a fábrica, queremos fazer o concurso e iniciar o processo de produção. Vamos demorar um ano e meio para aprender a fazer e para ter total domínio tecnológico do processo. Ainda ao longo de 2012 vai ser um período de aprendizagem, de teste, de formação da linha de produção. Dado que nós não temos, precisamos de muita engenharia, muitos engenheiros, e nós não temos nenhuma expertise nessa área. Bom, o outro complexo que eu queria chamar a atenção é o Complexo Industrial da Saúde. É o complexo onde está 21% da pesquisa do mundo, está entre as prioridades do discurso do Obama. Eles sabem onde está. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. A Samsung pretende, nos próximos 5 anos, quase 1/3 do seu faturamento numa área que eles nunca tiveram, que é o Complexo Industrial da Saúde, entrando nos biológicos. Quer dizer, aqui nós temos fármacos e medicamentos. Quer dizer, olhando os medicamentos, nós tínhamos antigamente o fitoterápico, que eram as plantas que davam lugar aos medicamentos. Depois veio a síntese química, que é essa geração de fármacos que nós temos hoje. Na síntese química, o Brasil entrou atrasado, mas com os genéricos nós entramos. Então, hoje, 1/3 do mercado, quase 40% do mercado, já são genéricos. O SUS é o maior comprador de remédios do planeta. Portanto, nós temos um poder de compra do Estado espetacular para alavancar essa cadeia produtiva e diminuir a necessidade de importação, que supera mais de 10 bilhões de dólares no ano passado, o nosso déficit comercial nesse complexo. Bom, qual é o grande debate que o Congresso vai ter que fazer? Eu acho que mereceria vocês puxarem esse debate na comissão. É a geração dos biológicos. Por quê? Porque é a fronteira dos medicamentos. Assim como a síntese química substituiu os fitoterápicos, que hoje são mais ou menos em torno de 10% do mercado mundial, 90% é síntese química, os biológicos, as novas moléculas, vão substituir o síntese química e vai ficar com 10% do mercado mundial. Por quê? Porque são moléculas muito mais complexas, muito maiores. Então, doenças complexas só serão enfrentadas com os biológicos. Vou te dar um exemplo assim grosseiro. Se você pegar um vírus da AIDS, tirar o componente maléfico para o organismo e conseguir utilizar aquele vírus como um cavalo de Troia para você fazer um remédio, que tem, por exemplo, para curar o câncer, que é uma coisa sistêmica, você vai resolver o câncer, né, usando a AIDS, não a AIDS, falando no vírus, né? Você vai desenvolver aquela molécula, vai cortar ela, vai usar um pedaço dela e vai usar como cavalo de Troia para desenvolver outras expertises. Então, as doenças complexas serão resolvidas pelos biológicos. Mas, dependendo da regulação, como é uma área não regulada, dependendo da regulação que nós fizermos, nós estamos fora desse sistema, não vamos entrar nunca mais. Porque se os outros entrarem na frente, a gente não consegue entrar mais. Então, o Brasil precisa discutir como vai regular. O Mercosul, sobretudo, precisa definir. Então, entra o Ministério da Saúde, a Anvisa, os laboratórios, nós temos que estabelecer uma regra, como é que nós vamos entrar nesse universo. Eu acho que esse é o grande tema dos fármacos, é um tema absolutamente estratégico e não diz respeito só a investir em pesquisa, ciência e tecnologia. Tem que ter um marco regulatório, que são os exames clínicos. Quer dizer, quantos exames clínicos eu tenho que fazer para validar o meu remédio? Então, essa é uma grande discussão. A outra é a parceria dos laboratórios nacionais com
laboratórios de pesquisa. Nós fizemos uma reunião com os 9 laboratórios nacionais, nós estamos disponibilizando alguns laboratórios de excelência para trabalhar em parceria e impulsionar. E com as empresas internacionais, multinacionais, é trazer parte da pesquisa e desenvolvimento para o Brasil. O Brasil não tem que ser só ou importar remédio ou uma fábrica para produzir remédio já pronto. Nós queremos desenvolver tecnologia. Então nós temos, por exemplo, a Novartis, por exemplo, está trazendo um centro de P&D para Pernambuco, uma fábrica de vacina. Nós precisamos negociar investimento em P&D. Esse é um setor, e também na área de equipamentos da saúde. Tomógrafos, por exemplo, nós precisamos desenvolver um reator de radiofármacos. 3 milhões de pessoas precisam de radioterapia ou exames que dependem de radiofármacos, que vêm da energia nuclear. O Brasil precisa desenvolver um reator multipropósito para a produção de radiofármacos. Nós conseguimos emenda para tudo no Ministério, mas para o reator multipropósito ninguém põe emenda. Porque não é um tema que vai dar voto, ninguém enxerga fazer um reator. Cara, eu não tenho nada a ver com isso, não quero, nem quero passar perto. Mas o presidente Lula, por sinal, a quimioterapia fez uma grande eficiência, reduziu 75% o tumor, vai ter que fazer radioterapia o mês que vem, como ele, milhões de pessoas. Então, nós precisamos desenvolver, nós estamos importando 190 milhões de dólares de radiofármacos por ano. É barato fazer um reator, e desenvolve tecnologia, nós temos tecnologia, precisamos de recursos no orçamento, espero que a gente possa fazer o mais breve possível. Saudar também o nosso presidente, tudo bom? Deixa eu tocar bem rápido aqui. Energia limpa. Nós temos aqui a fotovoltaica, que ainda não tem preço, mas é uma portadora de futuro. É muito importante entrar nesse setor de energia solar fotovoltaica. A eólica está indo muito bem. Nós vamos aumentar 7 vezes o parque eólico até 2014. Já temos fábricas, temos coisas importantes acontecendo. Um dos nossos focos é retomar a produção de terras raras no Brasil. Terras raras nós produzimos há muito tempo atrás, perdemos essa produção. O Brasil tem grandes reservas de terras raras e a China hoje tem 97% do mercado. São hoje matérias-primas indispensáveis à nova economia. Silício, por exemplo, para fazer rotor aqui de pá eólica, você precisa de terras raras, imã de alto desempenho, carro elétrico, e, portanto, nós precisamos avançar esse processo. O etanol de nova geração, segunda, terceira e quarta geração, também é um tema absolutamente fundamental. Nós abrimos uma linha de financiamento FINEP e BNDES, 2 bilhões de reais. A demanda é de 14 bilhões de crédito nessa área. 14 bilhões, só de pesquisa em etanol de segunda, terceira e quarta geração. Porque aumenta muito a eficiência energética e, portanto, reduz o custo de produção e é fundamental para a gente avançar no programa de biocombustível. E o outro é o Smart Grid, que é a rede inteligente de distribuição de energia. Nós vamos digitalizar toda a rede e vamos precisar desse sistema sofisticado. Parque Tecnológico para a Construção Civil, isso aqui é um projeto com o CEBIC. Nós estamos construindo aqui em Brasília um parque tecnológico para o ambiente sustentável da construção civil. Então, isso aqui é junto com o BRE da Inglaterra, para a gente desenvolver novas tecnologias sustentáveis, economizar água, cimento, melhorar a iluminação. Você veja, esse anfiteatro aqui, apesar desse belo prédio, é a coisa mais anti-sustentabilidade que nós podíamos ter. Nós estamos aqui sem nenhuma janela, totalmente com luz artificial, numa cidade que tem uma luz maravilhosa, que nós podíamos aqui estar economizando luz e recebendo. Tudo aqui é ar refrigerado, é um custo brutal. E a gente aqui, os novos que estão aqui, como aqui passa mais ou menos umas 10, 15 mil pessoas por dia, e os deputados estão sempre em relações com muita gente, tem tudo que é vírus e bactéria que você possa imaginar, circula aqui. Com esse tapete desse jeito, está tudo aqui impregnado. Então, é muito bom para você pegar anticorpo. Mas o pessoal chega aqui, vive doente e não sabe por quê. É porque passou por aqui, isso aqui é uma fábrica de micróbio. É só vírus e reproduzindo, jogando na refrigerada. Só faltava... Então, é uma coisa completamente irracional, mas nos anos 50 nós precisamos pensar novas soluções modernas, eficientes, sustentáveis. Esse aqui é o CEMADEM, que nós estamos construindo lá em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. Eu queria explicar uma coisa. O CEMADEM é uma estrutura dentro do INPE, do CPTEC e INPE. CPTEC é quem faz a previsão meteorológica, melhor previsão do Brasil. O que nós fizemos? Juntamos o CPTEC, que usa imagem de satélite, radar, pluviômetro,
com o IMET da agricultura, trouxemos 400 pluviômetros do IMET, toda a estrutura de radares do IMET, e trouxemos 21 radares de aeronáutica que estavam fora da rede, para fazer previsão meteorológica. Então, nós integramos o sistema e estamos aumentando a capacidade científica de previsão meteorológica no Brasil. Dentro desse novo sistema, nós estamos criando o CEMADEM. Nós contratamos aí, fizemos um concurso, 75 técnicos, especialistas em desastres naturais, meteorologia, geologia, enfim, e 7 cargos de AS de chefia, para montar um sistema 24 horas por dia, todos os dias do ano, dentro do CPTEC. Então, esse sistema está sendo implantado, mas a integração já foi feita. O melhor resultado que nós tivemos, eu tenho certeza que quando tiver as primeiras vítimas, e vamos ter nessa chuva, não tem como não ter, nós vamos sofrer críticas. Mas é incrível que o Brasil não aplauda quando a gente faz bem feito coisas que nós não sabíamos fazer. É difícil criar uma cultura de prevenção. Mas vou dar um exemplo, Santa Catarina. Em 2008, morreram 187 pessoas nas inundações. 187. Esse ano não morreu ninguém diretamente ligado à inundação e nós desalojamos 200 mil pessoas, 900 mil foram atingidas, porque funcionou o sistema de alerta. E o Estado de Santa Catarina, depois da tragédia, organizou uma defesa civil eficiente e que teve capacidade e agilidade de trabalho. Então, foi muito importante montar esse sistema. Muito importante e muito estratégico. Ele vai demorar para ser implantado. Por exemplo, nós temos mais ou menos, hoje, 35, 36 cidades que têm o levantamento geotécnico da área de risco e nós estamos colocando dentro de um software de clima. Então, essas cidades eu sei quanto chove, se vai ter desmoronamento, inundação ou não. Só que a maioria das cidades brasileiras não tem levantamento geotécnico. Tem uma favela lá, 45 graus, mas você não sabe que tipo de solo. Então, eu não sei quanto de chuva aquele morro pode deslizar. Para eu saber quanto de chuva, eu preciso fazer o exame geotécnico. E no nosso concurso, faltou geólogo. Não tem geólogo disponível para fazer esse serviço no Brasil. Está todo mundo contratado pela Vale, pela Petrobras, o mercado de trabalho super aquecido, pagam muito mais, tem muito mais perspectiva de carreira, e subir morro para ver pobre e rico de deslizamento é mais difícil achar profissional. Então, nós vamos ter que abrir o nosso concurso para o exterior, para trazer técnicos de fora. E estamos tentando, o CPRM, fizemos um convênio, usar helicóptero a laser para poder, nas grandes cidades, acelerar como o Rio de Janeiro fez no Maciço da Tijuca, mas esse é um trabalho muito difícil, muito complexo. Eu quero deixar bem claro, eu não tenho nenhuma ilusão que nós vamos continuar enterrando gente por deslizamento, menos por inundação, 58% é deslizamento e 11% é deslizamento, 58% é inundação, mas é aqui que morre muita gente, é isso aqui. Não tem como, nós nunca dissemos que nós vamos acabar, nós estamos tentando reduzir o número de mortes, e já começamos a reduzir de forma eficiente no Brasil. Eu acho que esse é um grande tema, como organizar a defesa civil, como melhorar, como aumentar a eficiência. Esse aqui é outro projeto, nós vamos assinar, acho que a semana que vem, Vale Petrobras, Marinha e Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse aqui é um navio que nós recuperamos esse ano, para fazer pesquisa na plataforma continental, o Cruzeiro do Sul. Nós recuperamos 2 navios, e nós estamos comprando um navio com a Petrobras e a Vale, que é um dos 5 melhores navios do mundo em pesquisa. Nós vamos estar no estado da arte das pesquisas. Temos, inclusive, aquele ROV, aquele robô que fez a busca lá daquele avião que caiu da Air France. Aquele tipo de equipamento vai ter para fazer mineração marinha. Por exemplo, vai faltar fosfato para a agricultura nos próximos anos. Tem uma matéria na Nature mostrando, ou na Science, não sei. Nos próximos anos nós não teremos fosfato pelo nível de demanda que a agricultura exige. Então, a saída vai ser mineração marinha. Não, esse navio vai ficar totalmente gerido pela Marinha, e nós fizemos um acordo com todas as escolas de sonografia, vai ser um laboratório multiusuário, todas as escolas terão acesso, tem um comitê científico que vai adaptando, mas tem toda a tecnologia mais importante. E o Brasil precisa ter uma presença de pesquisa na plataforma continental, são 4,5 milhões de quilômetros quadrados, é uma Amazônia azul, com tantos recursos quanto tem a Amazônia, tem mais biodiversidade no mar do que na floresta, para fármacos, para alimentação, para piscicultura, para mineração. Então, é um outro projeto bem interessante aí que nós concluímos esse ano. Isso só foi possível porque a Petrobras e a Vale entraram, nós entramos mais com a ideia do que propriamente com os recursos. Nós vamos entrar com algum recurso, senão fica muito chato. Mas nós não tínhamos orçamento, então eles entraram pesado, nós entramos com a sugestão.
Bom, esse aqui é o projeto Viver Sem Limite, também nasceu no Ministério, que eu acho que é um projeto muito importante, né? Que é para pessoas com deficiência. Nós fizemos um portal de tecnologia assistiva, tem 1.200 produtos. Você entrar lá no portal do MCTI, está lá. Tudo que tem na Europa, em 9 países europeus, nos Estados Unidos, o Brasil, são 10 países que fizeram essa parceria. Colocamos tudo que existe de tecnologia para pessoas com deficiência visual, mobilidade, surdo, tudo que existe de tecnologia disponível. E uma linha de financiamento do Banco do Brasil, até R$25 mil para comprar os equipamentos, uma linha da FINEP para as empresas desenvolverem aqui no Brasil, desoneramos os equipamentos, R$160 milhões de renúncia fiscal, e estamos criando um centro de referência em tecnologia assistiva no Ministério, com 20 núcleos de universidades que pesquisam, para desenvolver produtos novos e continuar avançando essa tecnologia. O projeto mais ousado dentro dessa visão é o projeto do professor Nicoleles, Andar de Novo, não sei se vocês conheceram, ele esteve aqui na Câmara, né? O projeto dele é o seguinte, é a interface cérebro-máquina, acho que vale a pena depois, no ano que vem, vocês fazerem uma audiência, discutir esse projeto, porque a Nature, desse mês, publicou a segunda fase da pesquisa dele. Eu não vou entrar em detalhes, se quiser, depois eu volto a isso, mas é uma tecnologia muito avançada. A neurociência é a grande fronteira nova da medicina. E o que ele trabalha é, em 2014, na abertura da Copa do Mundo, uma criança, uma menina ou um menino paraplégico, entrar andando e chutar a bola, e o Brasil mostrar a tecnologia, e talvez a Copa fique mais conhecida por isso do que propriamente a partida que vai ter, né? É uma veste, é um capacete, você implanta só uns chips aqui, e com isso você conecta todo o capacete, e uma veste com uma espécie de um robozinho, com motores, que a pessoa anda e se movimenta, e o controle é todo cerebral, quer dizer, ele mexe o braço, ele mexe a perna. E essa pesquisa da Nature, ele mostra que o braço mecânico, não só ele faz o movimento, como a sensibilidade, o tato, ele pega aqui, ele sabe que o copo está gelado e volta para o cérebro. É fantástico. Então, é feita a pesquisa com braço mecânico e mostra materiais, superfície rugosa, como é que o cérebro consegue se adaptar e recuperar o tato, quer dizer, a segunda etapa do processo. Não é só o movimento, mas é também a sensibilidade. Então, eu acho que é uma pesquisa altamente estratégica para o Brasil, seria a ponta da ponta, tem 65 milhões de pacientes paraplégicos no mundo. E nós estamos tentando entrar nesse mercado e resolver esse problema tão grave. E vamos buscar quase 300 mil crianças através do MEC, busca ativa, crianças pobres, deficientes, que não vão para a escola porque não têm mobilidade. Vamos buscar todas em casa e mudar essa visão. Bom, aqui na Rio+20, nós vamos ter, eu acho que uma grande conferência. Dubai foi muito melhor do que todo mundo imaginava. 2020 tem metas compulsórias para todo mundo, inclusive para o Brasil. Vai ter que reduzir a emissão. Nós tivemos um bom resultado esse ano, a pesquisa que nós fizemos, INPE, Embrapa, que é o Terra Classe. Nós tivemos o menor desmatamento das últimas, desde 1988, esse ano, mas precisamos fazer uma grande exposição de tecnologia verde. A FINEP está organizando, toda a indústria que quiser, tudo que vocês tiverem a sugerir, sugiram a FINEP, as empresas nos estados, o que tem, para a gente mostrar o que tem mais moderno tem nessa área. Estamos tentando desenvolver aqui a Olimpíada de TI, já temos uma matemática e ciência, e fizemos uma grande revisão nos CVTs, toda a parte de cidade digital. O Ministério hoje é todo edital. Tivemos 1.400 prefeituras disputando. As que são classificadas são as que nós vamos apoiar, e as emendas vão para essas prefeituras classificadas. Vocês podem olhar o estado, escolher quais as prefeituras que vocês querem e reforçar para a gente poder fazer. E também o cinturão digital que nós estamos fazendo em vários estados. Agora, no Ceará, nós inauguramos 2.600 quilômetros de fibra ótica, integrando todos os serviços públicos numa rede inteligente e de futuro. Bom, eu vou entrar, política espacial, eu falei longamente aí na comissão a semana passada, não vou aprofundar, mas o Cybers 3 sai em novembro do ano que vem. Estamos na China lá com 30 técnicos trabalhando 24 horas por dia. São 3 turnos de trabalho, inclusive sábado, ritmo chinês. Espero que eles voltem para o INPE com essa disciplina também. Aumenta bastante a produtividade. Estamos fazendo o Intasat e o IBAS, um projeto com a África do Sul aqui para ver as anomalias do campo magnético no Atlântico Sul. E esse satélite geoestacionário para 2014, que é um satélite fundamental de banda X e banda Ka para telecomunicações e comunicações da Força Armada. Aumenta 100 vezes a nossa capacidade de fazer banda larga para o satélite. Esse aqui é um outro satélite do INPE de pesquisa, e o Cybers 4, que está programado depois, já é uma etapa. Esse aqui nós vamos fotografar 5 metros por 5 metros.
por exemplo, a fiscalização, observação do espaço do Brasil, da Terra, o Cybers 2 fazia 250 por 250. Então é muito mais nítido, muito mais eficiente a imagem. Esses aqui são os foguetes que nós estamos trabalhando, né? Esses aqui são veículos, esses 3 de combustível sólido, esse aqui não, o veículo já leve, é um motor, nós estamos trabalhando em parceria com a Alemanha, e esse aqui é o Ciclone 4 com a Ucrânia, o Ambaçaí teve lá, e vários, o Bruno também, e outros parlamentares tiveram, Carlinhos de Almeida, e queremos lançar em novembro de 2013, é o cronograma, estamos concluindo. Esse aqui são o Ciclone 1, 2 e 3, a Ucrânia lançou mais de 400 lançamentos exitosos, portanto tem muita tecnologia, foi 228 e 222 lançamentos no Ciclone 3, que é a última geração para o Ciclone 4. Nós estamos desenvolvendo mais um estágio no foguete, a coifa é maior. Essa é a fotografia do Ciclone, que nós queremos lançar em novembro. Esse aqui é o VSB-30. Nós acabamos de... esse é um foguete que já está pronto ainda no mercado, foguete de pesquisa feito no Brasil pelo DCTA, e nós acabamos de vender 21 foguetes desses para a Alemanha. Está aí o VS-30 também. Bom, essa aqui é a Embrap, estou terminando. A Embrap é a empresa de pesquisa industrial, é a Embrapa da indústria. Nós temos o IPT em São Paulo, na área de biotecnologia, o INT Energia e Saúde, Sematec do Senai em Automação na Bahia e Manufaturas, e temos mais 4 institutos, o SET em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, temos um também lá na região norte, são os melhores institutos do Brasil para atender a demanda de inovação da indústria. Quanto melhor a inovação, mais ele recebe. Então, foco, uma estrutura enxuta, basicamente para atender inovação industrial, para a gente gerar competitividade. Esse aqui é o projeto que nós lançamos hoje, o Ciência Sem Fronteira. Nós lançamos, são 101 mil bolsas, nós conseguimos 26 com o setor privado, 26 mil, além das 75 mil. Hoje, nós lançamos os primeiros 1.500 alunos que estão indo para os Estados Unidos em janeiro. Nós aprimoramos o programa, então nós temos agora 18 mil bolsas para os Estados Unidos, temos 10.200 para a Alemanha, 10 mil para a França, 10 mil para a Inglaterra, 6 mil para a Itália. É o primeiro lote, que vai a partir de setembro do ano que vem. Depois estamos fazendo Bélgica, Suécia, Holanda, China, Coreia, Japão, enfim, outros países que também já estão dentro do programa. E uma novidade que nós fizemos, estamos criando nas universidades federais curso de língua, 3 meses de língua, para aprendizado da língua aqui, curso à distância de língua e presencial nas férias. E de 6 a 8 meses de curso lá em línguas, porque tem alunos que são de excelência e não dominam a língua. Então, vai aprender inglês, fica lá, francês, italiano, quer que tenha um mergulho na cultura. Então, ele fica 6 a 8 meses estudando a língua e depois o curso 1 ano. Alemão, chinês, coreano, 8 meses. Inglês, francês, língua latina, italiano, 6 meses. Então, português não adianta mandar, porque você não aprendeu aqui, não vai aprender lá. Mas está ficando um programa muito interessante. E, além dos alunos que nós vamos mandar, graduação, doutorado, pós-doutorado, nós estamos abrindo um edital fluxo contínuo, portanto, quem tem contato pode ajudar, para trazer jovens talentos, doutores do exterior para o Brasil, 860 vagas. Fluxo contínuo é o seguinte, o edital vai ser permanente. Então, todo jovem que quiser voltar para o Brasil, está lá aberto, ele se credencia, já está na internet, www.cienciasemfronteira.gov.br, ele entra lá, se credencia. Na Alemanha, por exemplo, o DAD, que é a Agência de Bolsa de Estudo, lançou o portal de Ciência Sem Fronteira lá, em alemão, inglês e português, contratou 3 funcionários só para cuidar de Ciência Sem Fronteira. A Inglaterra, a mesma coisa, e outros países. Então, ele pode se inscrever, e pesquisadores sênior a nível de prêmio Nobel, nós já temos alguns que vão vir já em 2012. No caso do prêmio Nobel, que é o estágio máximo, são 360 vagas, a pesquisa que quando ele está no Brasil, ele recebe R$14 mil por mês. $50 mil para ele investir em equipamentos no laboratório aqui, que ele vai trabalhar. E ele tem o direito de indicar um pós-doutor de lá para cá e um daqui para lá para apoiar a pesquisa dele. Então, realmente é um enxoval de alto nível, está dentro dos padrões internacionais e muito interesse. Por exemplo, eu convidei a Rosalie, que é a diretora da NASA, é uma brasileira, está 23 anos na NASA, 25 anos,
que coordena a parte dos planetas, todas as pesquisas dos planetas, Marte, Júpiter, tudo ela, as missões ela que coordena. E ela vai vir para o INPE 3 anos pesquisando pelo Ciências Sem Fronteira. Vai passar uma parte do ano aqui, uma parte do ano lá na NASA. Então nós estamos buscando excelência lá fora para impulsionar o nosso centro de pesquisa, universidades, inovação nessa área. Então, esse é o edital que nós lançamos hoje. 4.500 bolsas, 1.500 agora em janeiro, 3.000 em setembro, 10.000 para a Inglaterra, o total são 18.000. 10.200 Alemanha, 10.000 França, 6.000 Itália. Ô ministrinho, você botou a tabela errada. Depois eu vou te esganar quando chegar lá. De manhã você foi muito bem aqui, você botou a tabela errada ali. Ele botou a tabela antiga, tem que atualizar aquilo lá. É que na realidade ele botou a tabela misturada, ele está meio confuso, está muito emocionado hoje com o Ciência Sem Fronteira. Ele está doido para pegar uma bolsa e não tratou com cuidado. Acabou de não passou no Enem. A evolução do orçamento, olha, nós queria agradecer ao Congresso aí, o governo aumentou o aporte de recursos, mais o relatório preliminar do senador Ciro, que está muito de acordo com as nossas expectativas. Nós vamos recompor o orçamento do Ministério para o ano que vem. Nós tivemos um ajuste fiscal esse ano no que se refere ao orçamento. Nós tivemos um salto extraordinário em crédito. FINEP aumentou 52% as contratações, 52% as liberações, e aumentou em 58% o tempo de aprovação dos projetos, de análise dos projetos. Aumento de produtividade espetacular. Aumentou. Diminuiu o tempo, aumentou a produtividade. E não é fácil, hein? A FINEP de frente para aquela Baía da Guanabara maravilhosa, e o pessoal está lá, aumentou em 58% a produtividade para analisar os projetos. Estamos informatizando totalmente a FINEP, e eu recomendo para o ano que vem, vocês podiam fazer uma audiência aqui com o Glauco para discutir a FINEP. Nós contratamos uma pesquisa da Ernst Young, que já está pronta, sobre o modelo institucional que a FINEP deveria ter. Já estamos discutindo com o Banco Central como é que a gente transforma a FINEP num grande banco da inovação. E também vocês vão ver que é o seguinte, todas as linhas da FINEP agora estão enquadradas 90% nas grandes diretrizes da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então tecnologia da informação, biotecnologia, complexo industrial de saúde, complexo industrial da defesa. Essas são as grandes prioridades nacionais para as linhas de crédito que nós estamos encaminhando. Aqui está o FNDCT, nós tivemos um ganho muito importante e estamos agora com orçamento muito promissor para o ano que vem. Aqui está o crédito, a evolução orçamentária desse ano, dos fundos setoriais, pelo FNDCT. Esse projeto Aquários, nós estamos já, eu quero ver se até o final do ano já lança um primeiro módulo. Nós estamos informatizando todo o Ministério, vamos disponibilizar todos os dados da internet e vamos ter transparência total. Nós vamos ter uma governança aberta no Ministério. Qualquer um pode entrar, criticar, acompanhar, verificar os indicadores, os resultados e como é que está liberados os recursos do Ministério. Então, acho que isso vai ser uma grande contribuição para a gente dar um salto de qualidade no padrão gerencial e ter uma gestão compartilhada. Eu sei que vai ter deputado aqui da oposição o dia inteiro procurando coisa lá, mas é para isso mesmo. Tudo que aparecer de problema a gente corrige. E é esse o papel do Congresso fiscalizar, é esse o papel da sociedade, é esse o papel de todo mundo, e eu acho que nós temos que mudar a concepção. A tecnologia da informação pode dar um grande salto em termos de governo aberto. Isso vale para todas as instâncias da federação. Nós queremos fazer isso com software livre, para disponibilizar para qualquer ente federado, qualquer outro ministério, mas eu acredito que esse projeto Aquários pode fazer uma grande revolução na gestão institucional do Estado brasileiro. E nós trouxemos toda a equipe que fez a plataforma Lattes, o conteúdo, todos os currículos nós temos lá no CNPq. Por último, quero dizer para vocês que agora, dia 15, nós vamos ter a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, primeira reunião. Nós entregamos para todos os conselheiros a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil para os próximos 4 anos e gostaria, o ano que vem, de vir aqui na comissão apresentar a estratégia, distribuir para todos os deputados, vocês criticarem, discutirem, debaterem, para a gente tentar construir uma política de Estado de longo prazo, porque só foi possível fazer muita coisa como nós estamos fazendo, porque eu acho que esse ministério tem sido concebido como Ministério